Olá, seja bem-vindo ao SepsiCast, o podcast da sexta e-semana da Sepsi do Hospital Regional de Presidente Prudente. Meu nome é Fábio Reis e hoje nós vamos conversar sobre os desafios no cuidado aos pacientes críticos no pós-Covid-19 em terapia intensiva. Recebo hoje a doutora Nina Azevedo, cardiologista do HR. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Fábio. Olá, pessoal que está ouvindo esse podcast. Eu sou a doutora Nina Azevedo, médica cardiologista na cidade de Presidente Prudente, atuante na linha de frente de enfrentamento ao Covid-19 desde o início da pandemia, tanto nos pacientes em terapia intensiva quanto nos pacientes ambulatoriais e pós-Covid. Hoje eu vim aqui conversar com vocês a convite do pessoal que está organizando a sexta semana de sepsi no Hospital Regional de Presidente Prudente e a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios nos cuidados aos pacientes críticos no pós-Covid em terapia intensiva. Para começarmos nossa conversa, como foi enfrentar esse vírus, até então totalmente desconhecido pela medicina e pelo mundo, e quais os aprendizados que você obteve ao longo desse 1 ano e meio de pandemia que nós já estamos vivendo? A Covid-19 trouxe inúmeros desafios a nós médicos, mesmo os que têm grande experiência com pacientes críticos, se viram frente a um enorme desafio, porque é um vírus novo, que a gente não sabia qual o comportamento, que a gente não sabia quais medicações utilizar, que não sabíamos realmente como agir frente a ele. Hoje, passados aí mais de 1 ano de enfrentamento à pandemia, tivemos muito aprendizado, ganhamos muito em terapias, descartamos algumas terapias que percebemos ao longo dos meses, do decorrer da pandemia, que não eram efetivas, mas hoje eu considero como um quadro estabilizado em que sabemos pouco ainda, mas pelo menos temos um pouco de habilidade já no atendimento e no tratamento desses pacientes, né? É muito bom saber que conseguimos evoluir e encontramos formas de enfrentar a Covid, né? Doutora, e não é um trabalho isolado dos médicos. Qual que é a importância da equipe multiprofissional nessa linha de frente? Bom, minha experiência pessoal foi muito gratificante. Nós médicos sempre estamos aqui para atuar junto com uma equipe multidisciplinar no atendimento aos pacientes. Acho importante a gente falar sobre isso. O médico não é uma figura estrelar no enfrentamento à pandemia. Todos os componentes da equipe são essenciais, desde auxiliares, técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, o pessoal que faz toda a parte de limpeza dos ambientes contaminados, o pessoal que cuida da alimentação dos pacientes. Então, todos formam uma equipe, pessoal de segurança do hospital, todos nós formamos uma equipe, um time de enfrentamento à pandemia, tá? Uma das perguntas mais frequentes que a gente tem ouvido é sobre quais são as infecções, né, mais comuns nesses pacientes no pós-Covid. Então, pessoal, toda infecção viral ela predispõe o paciente a poder desenvolver infecções bacterianas subsequentes. Por quê? O paciente ele está se defendendo imunologicamente dizendo de um vírus, né? De uma infecção, no caso do SARS-CoV-2, uma infecção viral. E quando nós estamos com o sistema imunológico voltado à defesa de uma infecção, obviamente ficamos vulneráveis a infecções oportunistas, tanto bacterianas quanto fúngicas, mas muito mais proeminentemente bacterianas, tá? Eu acho que do que a gente precisa mais deixar enfatizado nem são tanto as infecções subsequentes, porque isso já é algo que a gente lida e sempre lidou em pacientes críticos, né? Infecções oportunistas. Acho que o grande desafio na Covid-19 foi o enfrentamento das consequências, né, da dita tempestade citocinética, né, que todo mundo já ouviu falar, que é a reação exacerbada imunológica desse hospedeiro, desse paciente, a essa infecção viral. Isso sim trouxe um grande desafio, porque esses pacientes
eles são altamente inflamados e altamente trombogênicos, ou seja, pacientes que formam coágulos espontaneamente com grande facilidade, desencadeando nesse pós-Covid, às vezes intra-Covid, mas muitas vezes vimos no pós-Covid, doenças trombóticas isquêmicas, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, às vezes até infarto agudo do miocárdio, tá? Então, esse foi um grande efeito que nós vimos, um grande impacto na saúde em relação a isso. Acredito que essa fase inflamatória, cada paciente passa de uma forma, e hoje a gente ainda não sabe dizer quanto tempo essa inflamação fica vigente no organismo desse paciente que passou por uma infecção por Covid-19 e por quanto tempo esse paciente fica altamente inflamado e altamente trombogênico, tá? Obviamente que a infecção bacteriana mais comum, né, que a gente vê oportunista dentro da Covid-19 é a infecção pulmonar, é a pneumonia bacteriana. Obviamente porque além de todos os órgãos que são comprometidos pela infecção por SARS-CoV-2, o pulmão é o mais atingido proeminentemente, né? E por isso a infecção mais comum é sim a infecção bacteriana. A gente tem também as infecções urinárias, porque esses pacientes muitas vezes são pacientes críticos que demandam ficar na cama, não só os pacientes que estão sob ventilação invasiva, mas os pacientes que necessitam de um aporte de oxigênio contínuo, então muitas vezes é necessário que se utilize sonda vesical de demora, o que pode também propiciar infecções bacterianas de trato urinário. Existem as infecções que ocorrem em feridas por úlceras de pressão que esse paciente pode desenvolver ao longo da internação, que são infecções das ditas escaras, né, que podem também infectar e serem infectadas com bactérias e serem aí infecções comuns nesse paciente com quadro de pós-Covid. A internação prolongada é bem complicada para os pacientes, né, doutora? Quais aprendizados isso trouxe para você na sua vivência do dia a dia? Os pacientes que ficam sob internação prolongada, eles têm realmente, são pacientes que a gente chama de pacientes críticos, e aí sim entra numa gama que a gente já tinha conhecimento de complicações subsequentes como essas que eu citei, né? Além disso, o advento da Covid-19 trouxe para a gente de volta uma droga que a gente utilizava sim em alguns cenários, mas que no advento da Covid-19, pelo comprometimento grande pulmonar e a necessidade de uma ventilação invasiva um pouco mais efetiva, a gente voltou a utilizar em grande escala, que são os bloqueadores neuromusculares, né? E esse uso prolongado dos bloqueadores neuromusculares podem causar problemas graves, né? Existe um grupo que resolveu realizar um estudo, né, sobre realizaram, na verdade, uma revisão sistemática e meta-análise de 7 ensaios clínicos randomizados, né, de pacientes com síndrome da angústia respiratória aguda, e essa revisão desses 7 ensaios clínicos envolveu 1.598 pacientes em síndrome da angústia respiratória aguda, para que houvesse talvez um guia, um norte para a utilização de bloqueio neuromuscular. Pacientes que, mesmo em ventilação invasiva, poderiam ser ventilados com sedações mais leves, com Res entre 0 e 3, esses pacientes eles não foram favoráveis à utilização de bomba de infusão de neurobloqueador. Porém, os pacientes com síndrome da angústia respiratória aguda, moderada, grave, que necessitam sim de uma ventilação invasiva, com alto poder de sedação, com paralisia muscular, para que haja uma melhora da troca gasosa intrapulmonar, esses pacientes se favoreceram da utilização da bomba de infusão contínua de bloqueador neuromuscular por até 48 horas. Obviamente que a depender do paciente, esse tempo se prolonga ou esse tempo se encurta, depende muito da resposta ventilatória desse paciente. Mas nós sabemos que o uso prolongado do bloqueador neuromuscular
traz algumas nuances graves ao paciente. Esse paciente, que é um paciente que a gente chama de paciente crítico, ele fica com uma flacidez muscular e uma ineficiência, muitas vezes, respiratória, de sustentação de tronco, de sustentação muscular para realizar a deambulação, que seria uma coisa iminente do ser humano, né? Mas a utilização por tempos prolongados maiores que 48 horas já iniciam esse processo de flacidez muscular, de dificuldade de sustentação. Isso também dificulta o desmame ventilatório posterior, porque o paciente precisa ter força muscular para realizar, inclusive, o reflexo efetivo da tosse, para que não haja acúmulo de secreção e propicie ainda mais infecções bacterianas recorrentes. Então, a gente realmente necessita utilizar pelo menor tempo possível o bloqueador neuromuscular. Quando eu digo menor tempo possível, é porque alguns pacientes vão sim necessitar de mais de 48 horas de bloqueio neuromuscular, mas lembrar sempre que a gente tem que utilizar o menor tempo possível por essas nuances que eu falei para vocês, né? O que a gente vê muito no pós-Covid é realmente essa flacidez muscular com dificuldade de tosse efetiva, com dificuldade de sustentação de tronco e com dificuldade na deambulação desses pacientes. Doutora, muito obrigado por todas as informações, né, por você estar partilhando seus aprendizados conosco. Qual mensagem que você gostaria de deixar para finalizarmos o nosso podcast? Nosso foco aqui, né, como eu já havia dito e me foi proposto, era falar sobre realmente esses pacientes no pós-Covid dentro da terapia intensiva. Acho que os pontos mais importantes foram discutidos, mas nós temos também os pacientes ambulatoriais, que é importante, Fábio, a gente ressaltar. São pacientes que voltam para casa muitas vezes sem a possibilidade de uma deambulação adequada, sem a capacidade adequada de deglutição e de efetividade de tosse. Às vezes esses pacientes vão para casa nesse estado ainda, né? Até porque a gente tenta manter o menor tempo possível esses pacientes internados intra-hospitalar. Então, eu acho que é uma coisa que precisamos pensar. Esses pacientes, eles precisam de ajuda fisioterápica, principalmente nutricional, psicológica. Esses pacientes também podem ter perda cognitiva. Então, eu acho que a gente precisa ampliar um pouco o pensamento também para fora da terapia intensiva e abranger e acolher esses pacientes de uma forma global maior, tá? Uma mensagem importante que eu gostaria de deixar aqui é de que vacinas salvam vidas. Nós estamos no advento do aumento do percentual de vacinados. Isso é uma grande vitória para o Brasil. É a única forma de enfrentamento adequada e eficiente, eficaz verdadeiramente, é a vacinação. Porém, a gente não pode deixar as medidas protetivas para prevenção da infecção por Covid-19 de lado. Não é porque estamos vacinados que vamos deixar de usar máscara, fazer a higienização adequada das mãos, evitar aglomerações. Isso tudo precisa ser mantido. Esperamos que num futuro breve a gente possa sim andar sem as máscaras, mas que a gente mantenha o hábito da higienização das mãos e de higienização total mesmo quando a gente está dentro do hospital e retorna para casa, que isso tenha se tornado um hábito, né? Então, afrouxar as medidas protetivas para a prevenção da infecção de Covid-19 por causa da vacinação ainda não estamos nesse momento. Estaremos, se Deus quiser, em breve, mas ainda não estamos. Então, nada de afrouxar as medidas de proteção, tá? Gostaria de deixar uma mensagem aos meus colegas de enfrentamento de pandemia, e quando eu falo colegas, eu não quero só falar com os médicos, mas com toda a equipe, como eu falei no início desse podcast, a todos, absolutamente todos, em todas as esferas profissionais. Gostaria de deixar primeiro o meu muito obrigado por estarem conosco lutando desde o início. Todos vocês, cada um de vocês, cada setor dentro de um hospital, de uma clínica, são importantes para o enfrentamento da pandemia, são e vão continuar sendo importantes. Então, em primeiro lugar, o meu muito obrigado. Que a gente continue lutando com força, com fé e principalmente com segurança
até que efetivamente a pandemia chegue ao fim. Bom, essa era a minha mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço novamente a organização da sexta semana de sepse do Hospital Regional de Presidente Prudente pelo convite. Foi uma honra participar com vocês. Obrigada. Então é isso. Eu agradeço você que nos escutou e que está participando da sexta e-semana da sepse. Fique ligado nos canais do Hospital Regional no YouTube e no Facebook para continuar participando dessa semana que está sendo muito produtiva. Até mais!